Bom dia aos leitores do blog. A pergunta do dia, na verdade não é bem uma pergunta, é do Lívio. O Lívio queria uma continuação do artigo sobre direções primárias, principalmente sobre a interpretação das direções. Ok, então vamos lá. Primeira parte, desde que eu escrevi aquele artigo, muita coisa mudou. Naquela época não tinha praticamente nenhum software que pudesse calcular. O SolarFire e o Janus, eles calculavam de maneira muito vergonhosamente errada. Eles faziam uma interpretação totalmente errada das direções primárias. Então, mas desde aquela época surgiu o Morinos, que é um software gratuito que você pode baixar e ele calcula todas as direções de maneira correta. Ok, algumas dicas. Você baixou o Morinos, o que fazer? Primeiro, que tipo de direções? Tem um monte. Então, as direções como são clássicas, como estão definidas na tradição, elas são as em zodíaco, certo? Tem a definição em mundo do Plácidos, que deve ser ignorada. Plácidos é um reformista. Ele criou sua própria coisa, sua própria cabeça. Não são as direções como estão definidas em Ptolomeu. Muita gente diz que as direções de Plácido são as de Ptolomeu. Não são. As de Ptolomeu são claramente zodiacais. Não são as de Abu Mashar, que também são claramente zodiacais. Então, primeiro ponto, direções sempre em zodíaco. Questão das chaves, as pessoas adoram as tais das chaves, chave de Naibold, chave de Ptolomeu, não importa, as direções são aproximadas, de preferência para a direção mais simbólica de um grau por ano, ok? Então vamos lá, senhores. Baixamos o Morinos, temos um monte de direções primárias. Como interpretar? Então, primeiro eu vou dar duas dicas de interpretação e depois eu vou falar sobre os erros, que os erros são mais importantes que as dicas de interpretação, se me permitem. Então, primeira dica. Eu me baseio aqui no texto da Deborah Holding, que eu vou deixar o link. No texto da Deborah Holding, acho que ela dá o melhor exemplo de interpretação de direções primárias. Ela pega o mapa de duas mulheres diferentes, as duas com Lua no ascendente. Então, Lua na primeira casa. Então, o ascendente, quando é progredido por direção primária, lembrando que ele sempre vai na direção do zodíaco, ou seja, se ele começa em 1 de Áries, ele vai 2, 3, até 30, 40 de Áries, então, 30 de Áries, etc. Então, a partir destes mapas, ela coloca duas mulheres, cada uma diferente, cada uma com Lua no ascendente. O ascendente vai progredindo até atingir a Lua. E acontecem coisas, obviamente, diferentes, porque os mapas são diferentes. Então, aí, nós temos a importância sempre de saber analisar ou não o mapa natal. Então, ela dá o exemplo que num dos mapas, a Lua é regente da casa 10. Bem, a casa 10 é fama, etc. O que é a Lua? A Lua é um luminar. O luminar, a não ser que esteja aflito, ele ganha luz. Ele dá fama ou algum tipo de reconhecimento, carinho, que as pessoas, principalmente no caso da Lua, fama com o público, etc. Ou seja, quando essa mulher chegou na idade correta, a direção primária ativou, ela recebeu um reconhecimento, um cargo, um sucesso. Na segunda mulher, a Lua é regente da casa 8. Então, quando chegou e foi ativado, essa mulher recebeu o quê? Ela estava num relacionamento e basicamente levou um chute do namorado e então entrou no processo de luto, no processo depressivo. Apesar da morte receber a maior parte da fama com a casa 8, a casa 8 é várias coisas negativas, então ela é angústia, tristeza, separação, medos, certo? Então ela afeta muito o lado emocional. Para fãs de astrologia moderna, que sempre tem apesar do blog ser sobre astrologia tradicional, não, sexo não tem nada a ver com
Então, a casa 1. Sexo é casa 5, que você pode fazer por fins de reprodução ou de diversão, mas sexo, pelo menos nos humanos, não causa a morte, certo? Então, vamos lá. Temos, então, o método básico. Acho que isso já é suficiente para a pessoa se conectar. Interpretação do mapa, saber o que são, quais são os significados e a partir deles a ativação pelo método de previsão. Isso é válido para qualquer método, tanto Firdara, Profecção, etc. É sempre uma questão de verificar o que significa natalmente e ativar. Ok, falando nisso. Segunda parte. O que vamos dirigir a tal questão dos diretores e promissores? O ponto que vai ser dirigido é sempre o ponto que tem um significado. Então, por exemplo, o ascendente fala sobre você mesmo, então tem um ponto em geral, ele tem um significado em geral de você mesmo, tá? Suas ações e suas emoções e um pouco sobre sua saúde. Outros pontos são mais específicos, então geralmente o MC fala sobre sua carreira, ponto. Você pode dirigir outros pontos específicos como partes arábicas. Mas daí vem um problema. Ok. Bem, tem algumas fontes, tem algumas autoridades que falam: dirija todos os planetas, não faça isso. Você não quer dirigir Vênus, porque Vênus não é o amor. Apesar de que muitas pessoas falam assim: Vênus é o amor. Não, Vênus não é o amor. Vênus é Vênus. É um erro grave isso. Vênus é Vênus. Vênus pode ser destruição e morte na sua carta. Então vai ser destruição e morte por meios venusianos. Mas em si, Vênus é um regente, ela não é o assunto. Lembre, os planetas não são assuntos, os planetas são regentes de assuntos. Então, você dirige os assuntos, você não dirige os regentes dos assuntos, ok? Isso também vale para a profecção. Então vamos lá, erros. Quais são os erros grosseiros? Por que eu insisto nos erros? Porque, como diria a Froley, a maior parte dos erros não são astrológicos, não são de falta de técnica, são de falta de bom senso. São de fazer perguntas que são absurdas ou que não têm sentido na astrologia. Então vamos pensar. O que as pessoas adoram com a direção primária? As pessoas adoram é o número. O efeito do número, as pessoas estão encantadas pela ideia de número. Se o seu Sol está, sei lá, em 5 de peixes e seu Marte está em 25 de peixes, 25 de gêmeos ou 25 de Sagitário, 20 anos vai encontrar Sol com Marte e vento. As pessoas estão maravilhadas com essas ideias de precisão. Essas ideias são falsas, senhores, ok? Isso é um ponto muito importante. Por isso que tem tanta discussão sobre qual é a chave correta, se é de Naibod, se outro. As pessoas não estão interessadas em que tal ano, 2013, seja um ano de sucesso. As pessoas não, as pessoas estão contentes. Os astrólogos, o que eles querem? Eles pegam um caso que já aconteceu, nunca um caso que ainda não aconteceu, óbvio. Pegam um caso que já aconteceu e fala: teve sucesso em 2008? Não. A pessoa quer que a direção indique que foi em 8 de maio de 2008, às 10h15 da manhã e 32 segundos. Isso não tem. Isso daí é uma psicose dos astrólogos, senhores. A astrologia não funciona assim. A direção primária, quando muito, indica o ano, certo? É por isso que ela deve ser vista contra as revoluções solares. Por isso que o livro de Abu Mashar, As Revoluções Solares, 60% dele fala sobre direções primárias. O que leva a todo um outro assunto, mas vamos ficar no ponto. Direções primárias, quando são dirigidas, elas só têm sentido quando comparadas à Revolução Solar. De resto, elas muito mal indicam o ano, e às vezes 2, e às vezes talvez 3, quando fica bem no meio do período. Ok, senhores? Então, esse é o primeiro erro clássico. Colocar o erro de você achar que só porque o número existe, ele é preciso. Eu dou isso um exemplo
Bem, na vida real, um exemplo é quando as pessoas fazem média de anos. Por exemplo, pega 15 alunos e fala assim, a média de idade da sala foi 23,5248 anos. Isso é uma precisão totalmente falsa, quase até horas. Você está dizendo como se você realmente soubesse este valor. É a mesma coisa com a astrologia. Só porque tem um número, as pessoas podem dividir ele até a 10ª casa, mas isso não significa que este número tenha qualquer valor. Ok, segundo erro grosseiro com as direções primárias que geralmente acontece. As pessoas acham que a direção primária é o centro de tudo, ou seja, se eu tenho uma direção, sei lá, como foi mencionada, do ascendente à Lua ou do Sol até Marte, que vai ser o evento principal da vida, e geralmente não acontece, ok? As direções primárias não são o cerne, o tudo, a cereja no bolo. Muitos métodos que recebem muito menos fama, como as Fildarias, são muito mais robustas. Elas raramente nos deixam na mão. Então, eu sugiro fortemente a qualquer pessoa que queira analisar realmente uma previsão que comece por Fildaria. Vamos voltar ao exemplo da Deborah Holding, das mulheres com luas na casa 1. Como ela saberia que seria fama? Obviamente, antes de acontecer. Como saberia que é fama? Ok, tudo bem, mas por que não mãe? Por que não outras coisas? Ok? Uma técnica muito boa é você prever antes com Fildaria para você ter uma certa ideia de qual é o simbolismo que está sendo ativado no momento. Okay? E o último grande erro das direções primárias é que astrólogos, o que vai acontecer? Como eu disse, você vai dirigir os pontos que significam coisas, como por exemplo o ascendente, a parte da fortuna ou MC. Estes pontos vão ser dirigidos até aspectos com os geralmente planetas. Okay? O que acontece? Ora, vai chegar, como eu disse, a planeta, aspectos, direções primárias, que vão acontecer, geralmente acontecem coisas, certo? Não é que não aconteça nada, geralmente acontece coisas. Mas a pessoa, ela quer aquele ponto que é o que ela considera o essencial de sua vida. E, geralmente este ponto não tem direção primária nenhuma. Okay? A falsa ideia que eu estou tentando discutir é que só porque a direção primária existe, que ela deve ter alguma coisa que marque todo e qualquer evento significativo de sua vida. Então não é apenas um dia, ok, essa direção marca minha promoção. Não, você não está satisfeito. O astrólogo ele quer direções que digam a sua promoção, a morte do pai, o acidente do irmão e todos os outros eventos. Então o que acontece? A pessoa começa a multiplicar pontos. Então dirigir o ascendente já não é mais suficiente. Tem que dirigir o ascendente, a parte da fortuna, a parte do espírito, o Sun, o MC, o Sol, né? Vênus, Saturno, depois de um tempo está dirigindo Quiron, Vertex, etc. E mesmo assim não funciona, e daí então começa a dirigir sextil, semissextil, pegar sextil. Ah, mas o sextil quantícia de Netuno mostra. Não mostra. Isso daí é outra obsessão da época moderna. Você tem uma técnica, ela tem que explicar absolutamente todo evento possível. Simplesmente aceite que as direções vão mostrar alguns dos eventos da sua vida e outros não, certo? É por isso que técnicas como Fildaria são mais robustas. Elas sempre têm uma Fildaria dizendo a natureza do período, ok? Então é isso, senhores. Lívia, espero que isso tenha ajudado. Obrigado por sua pergunta. Tá?